Numa escala de 0 a 100, que nota você daria para a sua saúde financeira? Levantamento recente divulgado pela Febraban afirma que a nota média do brasileiro é 57 pontos. E isso leva em consideração algumas questões como disciplina, autocontrole e boa gestão dos recursos financeiros. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar como a educação financeira desde a infância pode ajudar no desenvolvimento do país. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu entrevisto o diretor de Sustentabilidade e Cidadania Financeira da Febraban, Amaury Oliva, e o superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM, José Alexandre Vasco. Amaury, você podia traçar um panorama da saúde financeira do brasileiro? O que significa essa média de 57 pontos? Que, se fosse prova, já estaria em prova final, né? Olha, Geise, foi muito interessante. Essa foi a primeira pesquisa que nós fizemos no Brasil sobre a saúde financeira do brasileiro, né? Foi um estudo amplo, com mais de 5.000 entrevistados, né? A gente fez esse estudo com quase 70, né, consultores, especialistas, economistas, em conjunto com o Banco Central, né, e vários especialistas do sistema financeiro, e foi bem interessante, né? De uma escala de 0 a 10, como você mencionou, o indicador médio do brasileiro, de saúde financeira do brasileiro, é 57 pontos. Ou seja, né, que significa, né, 57 pontos? A maior parte dos brasileiros estão naquela zona limite, uma zona de equilíbrio, em que não há espaços para erros, né? Um piso em falso, e o consumidor entra numa situação de endividamento, e às vezes até endividamento de risco. Foi interessante que a pesquisa mostrou uma série de informações bastante úteis, né? Primeiro, de forma geral, os brasileiros lutam para fechar as contas no final do mês e não têm reservas para emergências, né? Quase 70% dos entrevistados ou eles empatam ou gastam mais do que ganham, né? E aqui vale uma grande reflexão. E apenas 22 deles têm uma reserva para uma emergência. E isso mostrou bastante importante, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, né? Mas também o tema de finanças é um tema que também ocupa a mente do brasileiro, né? Mais de 65,7% dos entrevistados, eles pensam bastante antes de gastar dinheiro, e as finanças são motivos de estresse para 58,4% dos brasileiros, né? Então, tem aqui um espaço grande para a gente avançar. O Amaury trouxe aqui aspectos importantes dessa questão da saúde financeira, que impacta não só a vida no país, mas também na relação com outros países. Como é que é o trabalho da CVM nessa questão da educação financeira, Vasco? A CVM, como órgão regulador do mercado de capitais, tem como um dos objetivos estimular a formação de poupança do brasileiro, mudar os hábitos e formar um país de investidores. Para isso, a educação financeira é fundamental para construir esse país aí de pessoas que serão protagonistas da sua vida financeira. Então, nesse sentido, nós acompanhamos tanto os fóruns internacionais, com as tendências, estamos bem alinhados ao que é produzido no mundo em termos de orientação, tanto por parte da OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como da IOSCO, como também dentro do Brasil temos várias iniciativas desde 1998. Né? A CVM tem aí uma atuação longeva na educação de investidores e na educação financeira. Eu comento que esse é um momento muito particular para o Brasil, né? Apenas nos primeiros 6 meses de 2021, 500 mil investidores novos entraram na Bolsa. Esse era o número total de investidores na Bolsa há 3 anos atrás. Estamos chegando próximo de 4 milhões de investidores, pessoas cada vez um acesso maior ao mercado de capitais por meio das plataformas, investindo com tickets menores e com maior diversificação. Então, por um lado, essa é uma perspectiva muito positiva, porque ela é alvissareira. O brasileiro está investindo, está buscando se informar, está, enfim, usando aí todo o potencial da educação financeira. Eu acredito realmente que a última década de esforços de educação financeira no Brasil teve algum efeito. Por outro lado, ao mesmo tempo, a própria pandemia trouxe uma série de situações difíceis, de estresse, que talvez estejam aumentando a desigualdade. Então, acho que temos aí um ponto a atuar, especialmente para os mais vulneráveis, para que eles tenham melhor acesso à informação de qualidade
enfim. E acho que a informação é a primeira linha de defesa do investidor, né? Eu acho que vale a pena comentar aqui, já concluindo, que também nesse período nós assistimos a um crescimento das pirâmides financeiras, dos golpes ofertados, e milhares, centenas de milhares de brasileiros caindo nessas armadilhas por falta de informação, a despeito de todos os esforços de educação financeira, de informação que têm sido feitos pelas autoridades. Então, é um momento difícil para o país, mas da perspectiva da educação financeira, a gente tem um retrato que eu diria, um pouco com notícias positivas, mas com muitos desafios. Nessa questão da educação financeira, ela também surge no diagnóstico feito pela Febraban, né, Maurício? Exatamente, Geisa, muito alinhado ao que o Vasco acabou de mencionar, né? Esses entrevistados também mencionaram a importância de informações sobre finanças, né? Poucas pessoas dos entrevistados se sentem capazes de reconhecer um bom investimento. É apenas 34% dos brasileiros, né? E quase 62% deles sabem que precisam melhorar a sua relação com o dinheiro. Então, né, muito alinhado aqui com a importância da educação financeira, né? Não só para o consumidor ter mais informação sobre aonde investir, mas ele também sabe que ele precisa evoluir na forma como ele lida, né, com as finanças. No momento de crise, as pessoas também vão buscar soluções que parecem soluções brilhantes e fáceis, que significam você colocar o dinheiro em algum lugar e esse dinheiro se multiplicar. O que, na verdade, acaba alimentando essas pirâmides e esses escândalos que têm surgido aí, né? As pessoas que, enfim, são enganadas e acabam perdendo tudo, né? Então, assim, como identificar isso também é um papel que vocês precisam o tempo todo estar reforçando, né, pela CVM. Sim, nós fizemos algumas ações, inclusive, um pouco inovadoras. Nós lançamos um site fake de criptoativos, de ofertas de criptoativos irregular, para atrair as pessoas. Elas entravam lá, eram chamadas a investir e tinham a oportunidade de investir. Evidentemente, quando elas investiam, elas caíam numa página de alerta da CVM. Mas nós tivemos uma taxa de conversão de mais de 20%, ou seja, 20% das pessoas que chegavam neste site que estava ofertando, enfim, criptoativos, tentavam investir. E aí recebeu uma ação de educação financeira. Fizemos algumas campanhas, mas, de fato, há questões que acho que a pandemia acelerou, inclusive pelo maior acesso à informação digital, uma busca por outras alternativas, mas a educação financeira tem um papel importante aqui, que eu queria mencionar. Nós fizemos uma pesquisa com vítimas de fraudes financeiras, divulgamos o resultado, comparando vítimas com não vítimas de fraudes de ofertas irregulares. E detectamos que muitas pessoas que caem em golpes financeiros têm algumas atitudes ou percepções sobre o dinheiro, sobre os investimentos, que podem ajudar nesse resultado ruim. Em geral, as vítimas de golpes financeiros acreditam que os melhores retornos estão com investimentos não regulados, ou seja, investimentos onde não há ali um órgão regulador e, portanto, são aqueles que têm menor proteção. Então, buscam esse tipo de investimento justamente por estar fora, à margem do mercado. E é nesse sentido que elas mais se expõem ao risco. Eu acho que temos aqui um papel importante a fazer no esclarecimento da população sobre esses e outros fatores. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o papel da educação financeira lá desde os bancos da escola. Fica por aí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em agosto desse ano, o MEC lançou o Programa de Educação Financeira nas Escolas. O objetivo é atingir 500 mil professores ao longo de 3 anos e formar 25 milhões de estudantes. Na entrevista a seguir, o diretor de formação docente do MEC, Renato Brito, fala sobre as etapas previstas no programa. Foi lançado no dia 17 de agosto, o Programa Educação Financeira na Escola, que é uma parceria entre o MEC e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O objetivo é preparar os professores para que eles possam trabalhar com os estudantes os principais temas da educação financeira, como poupança, investimento, consumo consciente, planejamento de metas, proteção contra fraudes financeiras, que também é um tema que está aí presente em toda a sociedade como um todo. E a ideia é falar desse tema desde cedo,
com os estudantes, para que eles criem bons hábitos no gerenciamento do seu dinheiro. Com essa formação disponível, o professor que tiver interesse em inserir a educação financeira nas suas aulas, ele poderá se inscrever no site www.edufinanceiranaescola.gov.br e ter acesso à formação e esses materiais. É importante lembrar que esse conteúdo ele foi especialmente trabalhado para os professores, com linguagem para os professores. E, além disso, também vai estar disponível um material didático de apoio. Com relação ao cronograma, ainda vai ser disponibilizado o cronograma da disponibilização desses módulos, né, ao longo aí dos próximos meses, mas a gente inicia com um módulo muito especial, que é o módulo Projeto de Vida. Porque sem projeto de vida, sem trabalhar essa formação com projeto de vida, você não consegue trabalhar a educação financeira, você não consegue criar perspectiva, seja naquele professor ou seja naquele estudante. É uma formação gratuita, então todo e qualquer professor que atue na educação básica pode realizar essa formação. Elas são todas autoinstrucionais, né, que o MEC vai receber inscrições o tempo todo. Então, assim, não existe um prazo pré-estabelecido, existe o prazo desses módulos serem disponibilizados. O primeiro já foi disponibilizado, que é projeto de vida, mas são permanentes no nosso sistema virtual de aprendizagem. Vasco, de que maneira o lançamento desse programa se soma a todas as iniciativas feitas pela Estratégia Nacional de Educação Financeira já há tantos anos? Existem diversas iniciativas conduzidas tanto pela sociedade quanto pelos órgãos reguladores para promover a educação financeira, e em especial na escola. Mas essa iniciativa, na nossa opinião, ela coroa um esforço, uma trajetória de 15 anos para que o tema entre de fato em toda a escola, em todas as escolas, né? A parceria com o Ministério da Educação almeja formar 500 mil professores, o que é cerca de 25% dos professores do país em educação financeira ao longo de 3 anos, uma meta bastante ambiciosa, mas que nos parece bastante viável também pelo interesse dos professores e pelas estratégias que foram desenhadas para desenvolver o programa. Nesse formato, se estima que os professores vão poder levar o tema a cerca de 25 milhões de estudantes e talvez mudando o panorama aí de uma geração, a próxima geração, para que ela possa tomar decisões mais conscientes e bem informadas sobre as suas finanças. Amaury, conta para a gente um pouquinho mais sobre esse diagnóstico que foi feito, como é que foi esse levantamento, vocês entrevistaram mais de 7 mil pessoas, e o que esse diagnóstico ajuda a desenhar de ações a posteriori, feitas pela FEBRABAN? Olha, Geisa, o índice de saúde financeira do brasileiro, né, ele foi pensado para avaliar várias dimensões do comportamento do consumidor, né? Primeiro, qual a capacidade que ele tem de tomar boas decisões financeiras, qual é a disciplina e autocontrole do cidadão, a capacidade de cumprir as suas obrigações e também a liberdade que isso dá para construir um futuro financeiro de acordo com o sonho de cada um, né? Então, tem essas várias dimensões. Ele foi inspirado em alguns indicadores de outros países, né, que evoluíram bem, mas naturalmente a gente trouxe e adaptou à realidade brasileira, a nossa realidade socioeconômica. Ele tem 2 funções básicas, né? Como eu mencionei, né, a primeira foi ter uma pesquisa, né, e aí a gente pode ter um mapeamento de qual é o índice médio de saúde financeira do brasileiro, mas ele também é um mecanismo para o consumidor, para ele ter um diagnóstico próprio, né, do próprio consumidor, do próprio indivíduo. Ele pode responder um questionário bastante simples, que hoje está no site da FEBRABAN, no índice.febraban, responde essas 15 perguntas, pouco mais de 15 perguntas, ele tem o indicador dele. É o diagnóstico, ele pode se comparar com outros brasileiros da mesma faixa de renda, idade, região, e ele pode acompanhar a evolução desse indicador, a evolução ao longo do tempo, e também saber qual dimensão ele pode melhorar, ele pode se aperfeiçoar. Então, ele é um mecanismo para o consumidor e também é um mecanismo que vai ser bastante útil para as instituições financeiras, acadêmicos, todos aqueles que têm iniciativas, para os reguladores, todos aqueles que têm iniciativas de educação financeira, para que eles possam ter mais um componente para avaliar a efetividade das ações, né? A ideia é que a gente tenha sempre um indicador mais alto e que ele evolua ao longo do tempo. Outro tema que é muito importante, que está dentro desse sistema que a gente fala de educação financeira, é a própria desbancarização, né? Quer dizer, a gente ainda tem níveis altos aqui no país para trabalhar,
de pessoas que não têm sequer conta bancária, não interagem ainda nesse sistema. E como é que vocês veem essa questão também? Aí é uma pergunta tanto para o Vasco quanto para o Amaury, né? Falando desse processo. Como entender o próprio sistema, saber como você está financeiramente e que tipo de ajuda, né, as instituições podem trazer para você, ajuda o brasileiro também a vencer esse processo aí de desbancarização. Vou falar da parte da perspectiva do mercado de capitais, né? O que a gente tem observado na indústria dos intermediários de fato, uma transformação dos intermediários do mercado de capitais em grandes plataformas, facilitando o acesso do cidadão aos investimentos. Então, isso e com um crescimento muito grande, né? Há perspectivas que indicam que até 2030 o setor do mercado de capitais, a indústria de corretoras, enfim, gestores de recursos, vai crescer muito no país, considerando as condições colocadas e, portanto, essa indústria está se preparando para um novo Brasil, no sentido de uma sociedade em que as pessoas vão buscar investimentos, né? Com a tendência de queda da taxa de juros. Temos aí movimentos pontuais, mas acho que essa é uma tendência no longo prazo, uma preocupação com a aposentadoria. A gente vê muita gente nova preocupada com a aposentadoria, preocupada no sentido assim, buscando em ter uma reserva, e acho que pode ter sido até, inclusive, uns efeitos da reforma da Previdência. Então, o acesso tem aumentado para uma parte importante da população que estava distante do mercado de capitais, e a gente tem que ajudar esses investidores e as novas gerações. Mas eu acho que permanece um desafio ainda em alguns estratos, e aí, nessa temática, a autoridade é a FEBRABAN, né? Porque é o mercado da FEBRABAN, e eu passo a palavra para o Amaury, que ele vai responder com muito mais propriedade do que a CVM. Geisa, nós temos sempre trabalhado com uma agenda setorial focada em cidadania financeira, porque aí, né, junta os vários aspectos, tanto educação financeira, inclusão, combate ao superendividamento, enfim, né, são todos os assuntos que envolvem o dia a dia do consumidor, o dia a dia do cliente bancário, né? Como nós temos atuado de forma setorial, né? A gente tem um primeiro ponto focado aos remédios, né? E aí a gente tem uma realidade, né, que é bastante desafiadora no nosso país. Há um número importante de pessoas, muitas vezes superendividadas. Então, nós temos atuado para renegociar dívidas, né? Esse é um eixo importante da atuação, a gente tem coordenado isso com os bancos. Durante a pandemia, até, né, o início desse ano, já foram renegociados mais de 17 milhões de contratos de forma voluntária pelos bancos, né? Isso dá naturalmente uma maior tranquilidade para o consumidor passar esse momento difícil em que nós vivemos, né? Desses 17 milhões de contratos, grande parte são suspensões ou renegociações voltadas a pessoas físicas, né? Além disso, nós também coordenamos em conjunto com os órgãos de defesa do consumidor mutirões de negociação de dívidas, né? Ano passado, por exemplo, foram realizados quase 200 mutirões de negociação de dívidas por meio de uma plataforma do governo federal, que foi criada em conjunto com os PROCONs, que é o consumidor.gov.br. Então, tem essa primeira eixo de atuação que né, eu diria que são os remédios, né? Um outro eixo são os compromissos públicos dos bancos, né? E aí voltados para a conduta bancária, para as boas práticas de mercado. É importante também que a gente tenha uma oferta responsável de crédito, né? Nós temos, desde 2008, um sistema de autorregulação da FEBRABAN, e ele tem evoluído em termos de compromissos dos bancos. A gente tem compromissos para a oferta responsável de crédito, para o uso consciente do cheque especial, né? Ao longo do primeiro ano, por exemplo, mais de 22 milhões de consumidores saíram do cheque especial, que é uma linha criada por motivos específicos, que é uma linha para uso emergencial por período curto de tempo, e quando o consumidor se prolonga nessa linha, os bancos se comprometeram a ligar para esse consumidor e oferecer uma linha de crédito mais barata, né? Então, no primeiro ano, mais de 22 milhões de consumidores mudaram para uma linha mais barata. E também compromissos voltados ao tratamento e negociação de dívidas, né? Nós criamos fluxos, né? É uma espécie de um código de conduta entre os bancos para renegociação de dívidas com o consumidor. Os bancos também, nesse eixo de boas práticas, participam de uma série de ações coordenadas pelos órgãos de defesa do consumidor, que são os núcleos de prevenção ao superendividamento, da Defensoria Pública, dos PROCONs e até da Justiça.
E, por fim, um outro eixo, que é aqui o voltado ao nosso tema, da educação financeira, né? Como a gente pode contribuir para a construção de hábitos financeiros mais saudáveis. O Vasco comentou algumas iniciativas voltadas, né, para a educação financeira nas escolas, e nós temos atuado aqui também para capacitar e orientar, né, já a população adulta, que também tem uma série de desafios. Então, como mencionei, criamos o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, nós temos uma série de conteúdos voltados ao consumidor das várias faixas de idade, que é o Meu Bolso em Dia Febraban, que tem orientações, vídeos, né, conteúdo de uma série de especialistas de educação financeira. E também, em breve, lançaremos, em conjunto com o Banco Central, uma nova plataforma de educação financeira, que vai ser lançada aí no finzinho de 2021. Tá dando spoiler e a gente vai ter que deixar alguma coisa para o terceiro bloco, então eu vou chamar os comerciais aqui. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o diretor de Sustentabilidade e Cidadania Financeira da Febraban, Amaury Oliva, e o superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM, José Alexandre Vaz. Uma coisa muito importante, né, que a gente veio falando ao longo do programa é sobre o cidadão, as pessoas se conhecerem, terem seu planejamento de vida. Foi um tema trazido pelo MEC aqui no segundo bloco. A outra questão é a gente entender que a educação financeira ela precisa estar acontecendo de forma a atingir todos os brasileiros, porque isso também garante uma saúde do país. E essa relação, ela começa na escola, mas também dá para correr atrás do tempo perdido, né, e acelerar o processo de aprendizado na medida que você se conhece. Então, esse diagnóstico trazido pela Febraban também faz parte de uma plataforma para que o cidadão possa se conhecer e saber aonde ele pode buscar mais informação para nessa formação, né, de educação financeira construir um futuro mais sustentável. Queria que vocês falassem aqui um pouco sobre as demais medidas. O Amaury adiantou no bloco anterior sobre o lançamento de uma plataforma no final de 2021, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que vai ser essa plataforma, Amaury. Geise, como você mencionou, né, são os vários olhares que nós precisamos ter para enfrentar esses desafios do nosso país, né? E aqui também é fundamental uma atuação conjunta, coordenada entre reguladores, órgãos de defesa do consumidor e o próprio mercado. Tá? Quando a gente pensa no consumidor, tem as iniciativas que o Vasco mencionou, da educação financeira nas escolas, e também tem uma atuação importante para quando o consumidor já cresceu mais um pouco, né? Ele é adolescente, adulto ou é idoso, e também tem dificuldades em lidar com o dinheiro, em lidar com o seu orçamento. Tá? O primeiro passo é ter um autodiagnóstico, isso é importante, né? O índice de saúde financeira é um mecanismo que ele pode avaliar, né, aonde precisa evoluir, qual é o seu indicador e até se comparar com outros brasileiros. E o segundo passo é buscar ajuda e orientação. Tem muito material disponível, né, até em formatos diversos, como guias, e-books, vídeos, com dicas para o dia a dia do consumidor, de como fazer o seu orçamento doméstico, como trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, como renegociar suas dívidas, como criar uma reserva de emergência, como se tornar um pequeno investidor e até como, né, ganhar um orçamento extra para conseguir os seus sonhos e enfrentar os desafios. Além disso, nós temos trabalhado também com bancos e em conjunto com o Banco Central para lançar até o final do ano uma plataforma de educação financeira. Ela vai ser uma plataforma aberta, né, com conteúdos, né, e jornadas de educação financeira. Então, o consumidor vai ter logo no início a chance de avaliar, né, o seu indicador pessoal, que é o índice, e depois ele pode seguir nas várias jornadas de educação financeira, mas eu não vou adiantar muito, porque depois a gente conversa quando a gente for lançar a nossa plataforma. Exatamente, traz aqui todas as informações, já com o endereço direitinho para os cidadãos poderem acessar. Mas, Vasco, esse também, quer dizer, a educação financeira, ela também garante uma segurança do cidadão, né? Você falou rapidamente do perigo
que as pessoas estão se colocando nessa questão dos golpes financeiros e de um perfil que fica muito mais vulnerável a esses golpes financeiros. Qual seria esse perfil? Acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho, né? Porque dentro do teste, né, do autodiagnóstico, as pessoas podem ir lá se identificando, se estão perto disso ou não, né? E o quanto isso as deixa vulneráveis. Foi uma coisa que nós buscamos entender em relação às vítimas de fraudes financeiras, né? Porque é um tema centenário, né? Os golpes, eu estou aqui titular dessa área há quase 16 anos, e ao longo desses anos eu vi diferentes momentos, mas são chamarizes diferentes, mas em geral para a mesma coisa, que são esquemas Ponzi, pirâmides financeiras, e as pessoas de forma consistente sendo vítimas dessas, apesar de todas as ações de informação, aquelas máximas, né? Se é bom demais para ser verdade, provavelmente não é, para desconfiar. Com tudo isso, a gente tem visto assim, o sucesso que essas pirâmides têm alcançado. E a gente procurou entender se era só uma questão, por exemplo, de ganância. É ganância? Essa é a explicação. Então, a gente fez uma pesquisa com um grupo, com 2 psicólogas que fizeram uma pesquisa quantitativa e qualitativa. E a gente percebeu 3 diferentes perfis entre as pessoas. Existem, de fato, algumas pessoas que estão interessadas em ter um perfil mais arrojado, são entusiastas do mercado financeiro e que acabam por buscar coisas novas, por buscar criptoativos, enfim, eles acabam estudando e mesmo assim, enfim, acreditando naquela promessa. Existem aqueles que pagam, são movidos pela confiança. Então, e aí aquela importância de um influencer digital que fala que aquilo, ou alguém do círculo das relações da pessoa diz, olha, isso aqui é muito bom. Então, essa confiança na validação feita por uma pessoa, enfim. E é interessante que nós identificamos que as pessoas que tendem a desconfiar mais de dicas são menos suscetíveis à fraude. Quem tem um pouco mais de dúvida está mais protegido. Foi um achado da pesquisa. E aqueles que pagaram para ver, muitos inclusive achavam que era uma pirâmide, mas que buscam, na verdade, ter um lucro antes da pirâmide, enfim, desmoronar, né? Então, não são todos, mas são pessoas que veem ali um risco, sabem, desconfiam, mas mesmo assim, e muitos, enfim, são mal sucedidos. Então, eu entendo, acho que as iniciativas que o Amaury falou da FEBRABAN são muito boas, tem um indicador fácil que as pessoas possam fazer, possam se avaliar e buscar uma orientação, como ele falou, mas existem questões comportamentais que são importantes também, que fazem diferença no longo prazo, e a gente vai buscar, por exemplo, trabalhar isso no nosso programa nas escolas e temos iniciativas novas que vão ser lançadas aí em breve. Acho que foi muito interessante, a gente tem acompanhado esse tema aqui no Fórum e no Rio em Foco da educação financeira, trazendo a importância dela para a economia do Estado e do país. Então, pensando na relação, né, que as pessoas precisam ter, que as pessoas têm com o dinheiro, como é que a gente faz com que isso seja sustentável. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, terem aceitado o convite de trazer mais informação aos consumidores e aos cidadãos aqui do Estado do Rio de Janeiro. E só lembrando que esse conteúdo vai estar disponível em áudio, é só buscar pelo podcast Quero Discutir Meu Estado, TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.